Alguma vez pararam para pensar como é que se consegue mudar uma fábrica inteira de lugar sem que ela pare de produzir um único dia? Pois bem, hoje vamos espreitar os bastidores de um mundo que quase ninguém vê, o complexo balé da reorganização industrial. Vamos lá desvendar este quebra-cabeças? E a pergunta de US$ 1 milhão é exatamente esta. Não estamos a falar de mudar umas secretárias de sítio, não. Estamos a falar de máquinas que pesam toneladas, de infraestruturas elétricas críticas, e tudo isto no meio de linhas de produção a todo o vapor. Como é que se faz uma manobra desta escala sem desligar a máquina? É um desafio logístico, assim de proporções épicas. A palavra-chave que temos de reter é remanejo. E olhem, isto é muito mais do que uma simples mudança. A melhor analogia é pensar nisto como uma cirurgia de coração aberto. A fábrica é o paciente, a produção é o batimento cardíaco, que não pode, de maneira nenhuma, parar. E cada movimento tem de ser feito com uma precisão cirúrgica para manter o paciente vivo e a funcionar. Ok, então por onde é que se começa uma tarefa tão gigantesca? Bem, como num jogo de dominó, tudo começa com o toque na primeira peça. Um único movimento, mas que tem de ser o movimento certo para desencadear toda a sequência de forma correta. E essa primeira peça do dominó é a área de recebimento. A equipa de planeamento percebeu que, ao mover esta área para uma zona de ampliação recém-construída, ia desbloquear o espaço mais valioso de todos, o coração da fábrica. Nas palavras da própria equipe, o recebimento é a primeira área que muda, a libera área. Simples assim. E aqui a gente consegue ver o resultado imediato desta jogada. Reparem, no layout antigo, duas áreas super importantes, a pré-embalagem e o recebimento, estavam ali, espremidas uma contra a outra. Com o recebimento fora do caminho, a pré-embalagem pôde finalmente respirar e expandir-se, ocupando o espaço todo. É um ganho de eficiência instantâneo que só aconteceu por causa daquele primeiro movimento estratégico. Agora vamos para a parte talvez mais complexa de todo o remanejo. Aqui já não se trata de mover uma área para um espaço que ficou vazio. Não. É muito mais difícil. É trocar duas áreas inteiras de lugar. Imaginem uma verdadeira dança de guindastes e maquinaria pesada que exige um planeamento impecável. Então, como é que essa mágica acontece? É um processo em 3 atos. Primeiro, a área madeira é toda desmontada e levada para um lugar temporário, uma espécie de sala de espera. Isso liberta o seu espaço original. Segundo, a área kit aproveita e muda-se para o lugar que era da madeira. Terceiro e último passo, a área madeira sai da sua sala de espera e instala-se no antigo espaço do kit. É um shuffle, uma troca de 3 passos para conseguir o que parecia impossível. E claro, para esta dança são precisas as ferramentas certas. Temos o pórtico, que é um guindaste gigante que faz o trabalho pesado. Temos o sistema KBK, que é uma espécie de ponto rolante mais leve, que precisa de ser toda desmontada e montada de novo. Mas olhem, a verdadeira peça-chave aqui, o que torna tudo isto possível, é a área provisória. Sem aquele espaço de sala de espera, esta troca seria logisticamente impossível. Mas atenção, mover as estruturas físicas, por mais impressionante que seja, é só metade da batalha. Há um desafio invisível, mas igualmente crítico, que acontece nos bastidores. Mover a energia que alimenta tudo isto. O ponto é este. Cada área de trabalho é um ecossistema. Tem as suas máquinas, sim, mas também tem a sua própria fonte de energia. Mover uma área significa desligar painéis elétricos inteiros, arrastar carregadores de bateria e refazer toda a fiação no novo local. E para fazer isso, bem, é preciso desligar a energia. E esta citação, tirada diretamente da reunião de planeamento, diz tudo. De repente, a conversa passa das grandes estratégias de layout para os detalhes mais pequenos e técnicos. Não se trata só de ligar um cabo no outro lado, é preciso reconfigurar os painéis, é preciso trocar disjuntores para se adaptarem às novas necessidades. É um trabalho de precisão máxima. Este gráfico mostra bem a pressão debaixo da qual as equipas elétricas trabalham. Durante a semana de trabalho, a janela de oportunidade é mínima. Apenas 4 horas, ali entre as 2 e as 6 da manhã, para fazer qualquer trabalho que precise de desligar a energia. A verdadeira oportunidade, o momento de ouro, surge ao fim de semana, especialmente aos domingos, quando a produção para e eles têm o dia todo para fazer a sua magia. Com tantos movimentos físicos, elétricos, todos interligados, o sucesso de todo o projeto depende de uma única coisa: uma coreografia perfeita no tempo. É aqui que a engenharia e a gestão de projetos se encontram ao mais alto nível. Houve um grande debate sobre quando fazer os movimentos mais disruptivos. Trabalhar à noite parecia uma boa opção, mas como um dos planeadores disse, a logística do equipamento já não permite. Rapidamente, o fim de semana tornou-se a opção óbvia. Minimizava o impacto na produção e dava às equipas o tempo de que precisavam para executar estas verdadeiras cirurgias industriais.
A solução para toda esta complexidade tem um nome: cronograma mestre. Pensem nele como se fosse a partitura de uma orquestra. Ele detalha cada um dos 7 grandes movimentos, em sequência, e diz exatamente o que cada equipe, elétrica, mecânica, logística, tem de fazer. E quando? Se uma equipe se atrasa um bocadinho, a sinfonia toda desafina. E esta frase, dita durante o planeamento, é a citação de ouro. Captura na perfeição o espírito de todo o projeto. Não é uma mudança. É uma operação de alta precisão com um prazo absoluto. É preciso deslocar, operar e entregar a área pronta a funcionar, sem desculpas, sem atrasos. Quando olhamos para trás para esta operação tão complexa, percebemos uma coisa fundamental sobre estes espaços. Eles não são estáticos, nem pensar. São, na verdade, organismos vivos. 7 grandes movimentações diárias, cada uma delas um projeto em si, e todas interligadas numa cadeia de dependências. Este número não representa apenas o trabalho, representa a escala da coreografia necessária para reorganizar um organismo industrial em pleno funcionamento. E aqui está a grande lição. Nós tendemos a pensar numa fábrica como algo fixo, de cimento e aço, mas a verdade é que o chão de fábrica é um organismo dinâmico, um quebra-cabeças vivo que está sempre a ser otimizado e reorganizado para ser mais eficiente. O remanejo é só a manifestação mais dramática dessa evolução constante. E isto tudo leva-nos a uma última pergunta. Se uma fábrica consegue reorganizar-se de forma tão complexa enquanto está a funcionar, que outros sistemas gigantes, cidades, ecossistemas, até as redes digitais estão também a passar por transformações igualmente complexas, bem debaixo dos nossos narizes sem que a gente se aperceba? Fica a reflexão.